uma cantora gospel em que o filho se assumiu homossexual. E pelo que ele pensa que essa mãe disciplinou o filho e corrigiu ele. Mas esse filho agora publicamente se expôs e disse o que é. Então a pergunta, essa mãe ou esses pais que acontecem dos filhos mais na frente falharem, se desviarem do caminho do Senhor, eles falharam na correção? Ok, vocês entenderam a pergunta? Todo mundo quer saber isso. O filho virou bandido, o filho virou isso, virou aquilo, o filho... Tá, a culpa é de pai e mãe? Eu não posso responder porque eu não sei como foi que pai e mãe criaram os filhos. Eu não posso dizer que não, eles falharam. Se eu fizer isso, eu estou sendo leviano, porque eu não sei como foi a criação. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vocês já viram isso? Eu pergunto, Davi se desviou do caminho do Senhor? Vamos lá. Momentaneamente, sim. Nós não conhecemos o fim, irmão, dessa história. Esse rapaz pode vir a se arrepender se ele de fato for um crente. Olha o que eu disse, se ele de fato for um crente. Então é possível que um crente se torne homossexual prático? Sim, é possível, sim. Mas se ele é crente, ele vai retornar. Veja o que diz o capítulo 6 de 1 Coríntios, meus irmãos e irmãs. Versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o que Paulo... Por que Paulo está dizendo isso aos coríntios? Porque, irmãos, existia dentro dos coríntios pessoas que tinham inclinação homossexuais. E ele está dizendo, vocês prestem atenção. Isso é injustiça. Ele cita vários tipos de injustiça aqui, como nós lemos. E diz assim, não tem cabimento para vocês se deixarem levar por isso. Por quê? Ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está dizendo assim, versículo 18, fugir da impureza. Então, Paulo está falando a pessoas, incluindo pessoas com desvio nessa linha, que deveriam se voltar de fato para o Senhor. Ou ele ia dizer, se não tivesse necessidade, ele ia dizer o que disse aqui? Vocês acham que sim? Não. O Senhor não disse lá no Antigo Testamento, no meio dos israelitas, aqueles machos, ele disse, com homem não te deitarás como se fosse mulher, isto é abominação. Então, meu irmão, vejam bem, eu não posso dizer que foi uma má educação que fez com que a criança que tinha tendências. A tendência é tendência. Uma pessoa tem a tendência a mentir. É uma tendência a mentir. Outra tem a tendência a falar mal dos outros. É uma tendência.
Mas o que é que a Bíblia nos ensina, uma vez que nós fomos lavados, chamados pelo Senhor, pela sua graça? O que é que diz? Deixa o pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. É isso que a Bíblia faz. Preste bem atenção. Olha só, despojando-vos, está falando para crentes. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, de hipocrisia, e inveja, e de toda sorte de maledicência. Pode incluir aí o que você quiser. Desejai ardentemente, como criança recém-nascendo, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Precisa se despojar. Então, eu digo para vocês, com toda sinceridade, eu não condenaria os pais desse rapaz, e pelo contrário, eu diria assim, que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele se arrependa. O evangelho não é para isso? Ou não? O evangelho não foi mandado, ele não veio, não foi entregue para quem é justo, irmãos. O evangelho foi dado para os impuros, inclusive os sodomitas. É isso que a Bíblia diz. Então, irmãos, não vamos dizer assim, quando virmos os filhos de pessoas crentes desviados, fazendo qualquer coisa, não digam assim, foi má criação. Pode ter sido, mas eu não sei. Então não vou condenar, não tenho o direito de condenar. Vocês estão entendendo? Entendeu, irmão? É isso. E nós temos que pedir a misericórdia do Senhor para que nossos filhos não se desviem em tempo algum dos caminhos do Senhor. Davi se desviou momentaneamente dos caminhos do Senhor. Sansão se desviou momentaneamente dos caminhos do Senhor. Pedro se desviou momentaneamente do caminho do Senhor. Mas são do Senhor, eles retornarão, porque o Senhor os sustentará, os levantará. Amém.